Olá pessoal, Pedro aqui novamente. Hoje eu vou falar sobre um tema que você gosta. Eu tenho certeza que você gosta. Eu tenho certeza que se você me acompanha, é muito provável que você olhe outros canais do YouTube falando sobre hábitos, falando sobre como ser mais produtivo, como se desenvolver. Desenvolvimento pessoal e hábitos é uma coisa que nunca vai sair de moda, porque a gente sempre vai querer ser uma versão melhor de nós mesmos. Então, pensando nisso, e como já faz um tempo que eu tô falando muito sobre aspectos mais técnicos da psicologia, eu resolvi gravar um vídeo falando sobre hábitos e sobre técnicas comportamentais que podem ajudar no desenvolvimento de bons hábitos e na quebra de vícios, beleza? Então vamos falar sobre isso hoje. Antes de mais nada, o que são vícios? Vícios são hábitos ruins, né? São hábitos que a gente desenvolve e que nos prejudicam, seja financeiramente, seja psicologicamente, seja fisicamente. Só que uma coisa que a psicologia comportamental percebeu, e esse crédito é muito difícil dos psicólogos humanistas ou dos psicanalistas tirarem dela, é que boa parte dos nossos comportamentos são automatizados, são hábitos. Isso acontece porque o nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro ele gosta de poupar energia e de reduzir esforço ao máximo. E por conta disso, nós temos uma tendência neurológica mesmo, tá? De habituar comportamentos, de fazer com que alguns comportamentos que nós temos sejam automatizados. Isso pode gerar um prejuízo se esses comportamentos se tornarem vícios, ok? Mas falando sobre técnicas comportamentais para desenvolver bons hábitos, para conseguir deixar nossa vida melhor, digamos assim. Quais são as contribuições que a psicologia comportamental pode fazer? Vamos lá, vamos falar sobre essas técnicas comportamentais. A primeira delas é reforço positivo. Eu já falei sobre reforço positivo quando eu falei sobre Skinner, quando eu falei sobre condicionamento clássico e condicionamento operante. Enfim, já é um assunto meio repetido aqui no canal. Mas afinal, para quem não viu os outros vídeos e está chegando aqui agora de paraquedas, o que é o reforço positivo? Reforço positivo é quando você adiciona uma recompensa a um comportamento desejável, que você gostaria que fosse repetido. Então, por exemplo, você quer se tornar uma pessoa mais fisicamente ativa, você quer ser uma pessoa que faz atividade física com frequência. Como seria você se reforçar positivamente? Seria você adicionar algo que você gosta muito ao término do treino. Vamos supor que você é um cara que gosta muito de assistir gameplay no YouTube. Bom, eu vou assistir uma gameplay sempre que eu merecer um tempo de ociosidade após um treino na academia. Ou vamos supor que você goste simplesmente da sensação das endorfinas que são liberadas quando você faz uma atividade física ou quando você termina um treino. Isso também é um reforço positivo. Você faz uma coisa que vai te sacrificar, que vai exigir um certo esforço de você, como atividade física, como cumprir uma dieta alimentar, e depois você se recompensa. O dia do lixo, que muitos chamam assim porque é o dia que a pessoa está liberada para comer o que ela quiser, é uma espécie de reforço positivo. Eu passo a semana comendo de forma bem saudável e aí no final de semana eu me permito tomar uma cerveja ou eu me permito comer um hambúrguer. Isso é uma recompensa de um esforço que eu fiz. Então, reforço positivo é uma técnica comportamental que você pode estar utilizando para desenvolver hábitos que você acha difícil de serem realizados. De igual modo, a gente pode pensar então no reforço negativo. O que é o reforço negativo? É quando você reforça um comportamento tirando algo desagradável. Perceba, a diferença é que no primeiro exemplo eu adiciono coisas positivas, algo benéfico. Agora eu vou retirar algo maléfico. Vou dar um exemplo muito claro. Quem fuma gasta muita grana com cigarro, com vapor, com qualquer tipo de coisa que vai liberar ali a nicotina, o tabaco, para o vício ser mantido. E eu sei que não é tão simples você deixar de fumar. Existe uma série de estratégias comportamentais e cognitivas que você precisa utilizar. Mas uma das principais é você fazer cartões de enfrentamento. O que são os cartões de enfrentamento? São lembretes que você utiliza para lembrar, né, para visualizar o motivo pelo qual você quer deixar de fazer uma determinada ação. No caso do cigarro, um lembrete que pode ajudar é você fazer o cálculo
de quantas carteiras de cigarro você gasta por semana, de quantas carteiras de cigarro você gasta por mês e de quantas carteiras de cigarro você gasta por ano. E aí você faz o cálculo financeiro. Eu não sei, como eu não sou fumante, eu não sei nem quanto é que custa uma carteira de cigarro. Mas vamos supor que você vê lá que o gasto que você tem comprando carteira de cigarro no ano daria para você comprar uma moto, daria para você comprar um carro, a depender do quão fumante você seja. Então você olha aquilo ali e você anota num cartão de enfrentamento: eu estou parando de fumar porque no final do ano eu quero comprar um carro apenas com o dinheiro da carteira de cigarro que eu estava gastando constantemente. O que seria o reforço negativo nessa situação? Seria você deixar de gastar dinheiro com o cigarro. Então eu retiro um ônus, que seria nesse caso um ônus financeiro, e me lembro constantemente através do cartão de enfrentamento, que é uma outra técnica, que, poxa, se eu comprar esse cigarro, eu vou ficar mais distante do carro ou da moto que eu quero comprar no final do ano, ou de qualquer outra coisa que eu quero comprar. Então, o reforço negativo, nesse caso, é você reforçar o comportamento de não fumar, retirando o ônus, né, o dano, o prejuízo financeiro que você tem ao gastar dinheiro com cigarro. Utilizando esse mesmo exemplo sobre o reforço negativo, a gente pode utilizar o conceito de extinção comportamental, porque o reforço negativo leva justamente à extinção do comportamento. Mas uma das coisas que a gente pode exemplificar na questão da extinção é o ambiente. O ambiente é muito propício para que a gente faça alguma ação. Exemplo, se o cara é alcoólatra, ele não pode frequentar um bar, porque é muito mais difícil de você dizer não pro álcool estando na sua casa com a geladeira sem nenhuma bebida alcoólica e você tendo que pensar que tem que ir no mercado para comprar o álcool, para conseguir atingir o teu objetivo de beber, do que se você estiver num bar ou num mercado em que o álcool esteja visivelmente na sua frente, ao seu dispor. A extinção comportamental, ela é basicamente você se afastar de todo e qualquer ambiente, de toda e qualquer situação ou contexto que possa fazer você reproduzir aquele comportamento que você não quer reproduzir. Então, isso serve para tudo. Se você vai estudar, por exemplo, e você quer extinguir o comportamento de ficar utilizando o celular e perdendo tempo não se concentrando nos estudos, o que você deve fazer? Você deve tirar o celular do ambiente para que você não se sinta tentado a olhar sempre que a notificação aparecer, entendeu? Então, extinção comportamental é um outro conceito que precisa ser aplicado quando você não quer reproduzir comportamentos nitidamente prejudiciais para você. E aí vamos para uma quarta técnica, que é a técnica da modelagem. Vamos voltar lá para o exemplo do cara que quer fazer atividade física. Poxa, se eu só tenho amigos que fazem atividades sedentárias do tipo jogar League of Legends ou FIFA, será que vai ser mais fácil ou mais difícil de eu me tornar uma pessoa fisicamente ativa? Vai ser mais difícil, correto? Então a modelagem basicamente é você observar através de modelos, de padrões, outras pessoas que têm comportamentos que você deseja reproduzir também. Então, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais ativa fisicamente, eu preciso buscar companhias, eu preciso buscar pessoas que tenham esse objetivo, que gostem de fazer atividade física, que sejam marombeiras, porque fica muito mais fácil de eu me tornar uma pessoa assim do que se eu só tiver amigos sedentários. Então, modelagem basicamente é isso, é eu olhar e buscar reproduzir através da imitação comportamentos que eu admiro e que eu gostaria de ter também no meu repertório comportamental. Uma outra técnica comportamental excelente para você desenvolver bons hábitos e eliminar, extinguir os maus hábitos é o automonitoramento. Eu vou utilizar o meu próprio exemplo. Eu gosto de correr, mas eu corro pouca distância, poucos quilômetros, eu não corro muito. Mas uma coisa que eu percebi quando eu estava evoluindo é quando eu me automonitorava. Existem diversos aplicativos de corrida, né, que servem muito para isso também. E aí, aquela sensação de, poxa, essa semana eu só consegui correr 4 quilômetros, mas na semana seguinte 5, na outra 6, na outra 7, isso vai gerando uma motivação, isso vai dando uma dopamina tão grande para você que você fica cada vez mais motivado a buscar tá ali fazendo, exercitando. É por isso que as pessoas que fazem o automonitoramento na academia, as pessoas que fazem o automonitoramento nos estudos, poxa, essa semana eu consegui ler 2 horas sem
interrupções, focado ali, com uma leitura focada, concentrada, uma leitura ativa. Elas tendem a ler mais cada vez que elas se propõem a ler novamente, porque elas estão se auto-monitorando, elas estão fazendo esse acompanhamento da evolução que elas estão tendo. Então, se você quiser desenvolver um hábito, seja para estudar, para malhar, para comer, para fazer qualquer coisa, se auto-monitore, registre aonde você está evoluindo e aonde você está estagnado, até para você ter uma autoconsciência maior e poder criar novas estratégias para transpassar as dificuldades na criação desse hábito. Uma sexta técnica, que é a última que eu gostaria de trazer para você, é o estabelecimento de metas. Você precisa estabelecer metas, mas uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes é que a gente precisa aprender a estabelecer metas realistas. Por exemplo, vamos supor que eu nunca estudei russo e aí eu me proponho a estar falando fluentemente russo em um mês. Será que é uma meta plausível? Eu posso até alcançar se eu for um cara extremamente inteligente e dedicar minha vida 24 horas só para aprender russo. Ainda assim vai ser muito difícil. Isso vai me deixar desmotivado. Agora, se eu coloco uma meta de começar a estudar russo para conversar com uma pessoa russa, para obter um russo mais fluente em 1 ou 2 anos, isso já se torna uma meta mais palpável, mais realizável. O grande problema que eu vejo em pessoas que querem ser consistentes e constantes nos estudos, ou no trabalho, ou nas atividades físicas, ou na dieta, é que elas querem sair do 8 para o 80 muito rápido, sabe? Elas não querem respeitar o processo e acabam estabelecendo metas irrealizáveis, intangíveis, muitas vezes. Se você quer se manter motivado, comece com pouco. Vá evoluindo de pouquinho em pouquinho e vá se auto-monitorando, como eu já falei. E aí você vai ver a sua progressão e isso vai te dando cada vez mais motivação. Não começa já querendo mudar totalmente os teus comportamentos, porque a chance de você falhar e se desmotivar é muito alta. Gente, você gostou desse vídeo? Esse vídeo vai te ajudar a começar esse ano de 2023. Sim, eu digo começar porque a gente ainda está em abril, então ainda está muito recente, ainda tem pelo menos 8 meses aí para o ano acabar. Tenta colocar em prática aquilo que eu falei e deixa teu like. Segue o canal Pedro Psicólogo, porque isso vai te ajudar também a gerar novos hábitos, a se desenvolver pessoalmente. Eventualmente você vai aprender sobre psicologia aqui e vai conseguir se entender melhor. Então, se inscreve nesse canal, deixa o teu like, manda esse vídeo para todo mundo que está tendo dificuldades em melhorar os próprios comportamentos ou está perpetuando hábitos prejudiciais para a saúde mental e física deles. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.